Muito obrigado, Demartini. Agora eu quero chamar o Josué Martins, presidente do SEAP Sindicato, do Sindicato dos Auditores do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Muito boa tarde a todos. Boa tarde aos nossos candidatos ao governo do Estado. Importante tê-los aqui conosco nesse momento. Importante ressaltar a coragem dos senhores de virem discutir conosco e de dispensarem parte do seu tempo de campanha para isso. Acho que é muito bacana que todas as câmeras estejam viradas para cá, mas é interessante que a organização faça com que a câmera circule também, porque eu não imaginava ter a Casa do Gaúcho com a lotação que temos hoje. Isso mostra o nível de força de organização que esse movimento tem. Não é fácil fazermos uma avaliação das finanças do Estado em 15 minutos. Eu escolhi, como o Demartini acabou de anunciar, o tema da dívida pública como central e vou tratar da questão da Lei Candir ao final. Por que o tema da dívida? Porque, muito embora hoje não estivéssemos com uma liminar suspendendo o seu pagamento, nós estaríamos pagando para a União cerca de 2,2 bilhões de reais ao ano, depois da última renegociação. Quero dizer que nisso não está incluído o regime de recuperação fiscal, ele ainda não está aprovado, né, sacramentado, negociado com o governo federal. Aliás, o atual governo negocia esse regime em segredo, não sabemos exatamente o que está sendo negociado. A Assembleia Legislativa, infelizmente, passou um cheque em branco para esse governo no início deste ano, e eu vou mostrar para vocês o tipo de consequência que podemos ter a partir da renegociação do regime. Esse gráfico que eu trago aqui, ele mostra o quanto evoluiu a dívida do Estado. São dados oficiais. A gente trabalha com dados da Secretaria da Fazenda do Estado. E é um gráfico que procura tratar a dívida no longo prazo, ou seja, não apenas no momento presente. Isso é importante para que tenhamos presente como chegamos até aqui. Veja, em 1970, e esses valores são valores diretamente comparáveis, eles foram atualizados para dezembro de 2017. Portanto, não há problema nenhum em fazer essas comparações. Em 1970, nós tínhamos 2 bilhões de reais em dívida. Em 1994, essa dívida estava em 26 bilhões. Vejam, ela cresceu 24 bilhões em 24 anos. 1 bilhão ao ano. Entre 94 e 98, ela saltou de 26 bilhões para 59 bilhões. Foram mais de 32 bilhões em 4 anos. 8 bilhões ao ano. Quem olha para esse gráfico e não conhece a história de como essa dívida se formou, tende a concluir: os gaúchos foram perdulários, gastamos acima daquilo que podíamos. Eu digo com todas as letras, isso é mentira. Não foi isso que aconteceu. Essa dívida se formou por mecanismos estritamente financeiros. Não entrou 1 centavo de dinheiro novo nos cofres do Estado nesses 4 anos. Por que a dívida cresce? Essencialmente pela política de juros adotada no Plano Real. 1994, ano da edição do Plano Real. Uma das políticas adotadas para controlar a inflação, com o diagnóstico de que tínhamos uma inflação de demanda, deveríamos diminuir o consumo e, portanto, deveríamos ter taxas de juros elevadas, foi manter as taxas de juros elevadíssimas. Isso teve consequências para a nossa dívida do Estado e teve consequências também
do ponto de vista da Lei Candir, que depois eu vou fazer a ligação mais adiante. Pois bem, a dívida saltou 32 bilhões de reais por conta de uma taxa de juros que correspondeu a 22% em termos reais ao ano, nesse período, sem termos recebido um centavo de dinheiro novo para aplicar no desenvolvimento do Estado. Essencialmente, a nossa dívida era dívida mobiliária, dívida em títulos, nesse período. Em 1998, tendo levado o conjunto de Estados nacionais a uma crise financeira brutal por conta dessa política econômica, a União editou uma lei para renegociar essa dívida. O que tem de importante aí? Primeiro, a União nos coloca de joelhos com a política, compromete as nossas finanças. Na sequência, corta nossas linhas de refinanciamento da dívida. E, na sequência, oferece um contrato de refinanciamento com uma série de condicionantes. Na época, 6 condicionantes. Primeiro deles, privatizações. Segundo, controle brutal sobre as despesas com servidores públicos. Terceiro condicionante, extremamente prejudicial, um nível máximo de investimento público, ou seja, o Estado não poderia investir além de determinado patamar. Por que eu destaco esse último nível? Porque o investimento público é a variável econômica que leva ao desenvolvimento econômico. O setor privado só investe quando tem segurança. E quem dá essa segurança é o investimento público. Ele é que dá a dinâmica inicial, ele é que dá o pontapé inicial. Vejam, o conjunto de condicionantes que nos foi imposto lá atrás nos levou a nos encalacrarmos financeiramente, a diminuirmos brutalmente a capacidade de prestar serviço do Estado pelo controle da reposição dos quadros funcionais e fragiliza a nossa economia, impedindo que o Estado invista produtivamente. Mas o que se dizia lá atrás é que esse contrato era para nos ajudar, certo? Vejam só, se fosse para nos ajudar, era de esperar que aquela curva lá, que vai até 2017, em vez de se manter naquele patamar elevado, ela baixasse novamente. Não foi isso que aconteceu. O contrato que se fez lá atrás, ele serviu para nos manter comprometidos financeiramente. Porque já era um contrato que não nos permitia, pelas suas variáveis econômicas, pagar a própria dívida. Então vejam, uma dívida da qual nós não fomos responsáveis, firmamos um contrato que não nos permitia pagar a dívida. Por quê? Porque o contrato tinha como variáveis 2 cláusulas de correção. O IGPDI, que não reflete a inflação oficial, e 6% de juros ao ano. 6% de juros ao ano é muito mais do que o crescimento real da nossa receita. Dados da Secretaria da Fazenda revelam que a nossa receita cresce ao ano 2,4%. Cresceu entre 98 e 2016. Vejam, 6% reais para 2,4% reais. É óbvio que o pagamento da dívida vai comprometer cada vez mais parcela da receita que nós poderíamos aplicar para garantir serviços públicos decentes ao povo rio-grandense. Portanto, esse contrato, ele é extremamente danoso e gravoso para o Estado. Os auditores do Tribunal de Contas, um ano depois do contrato firmado, lá em 98, fizemos um exame do contrato e já dizíamos isso, que o contrato não tinha sido um bom negócio para o Estado. Está aqui o nosso relatório que chegou a essa conclusão. Avaliando os gastos que tivemos com esse contrato de lá para cá, a própria Secretaria da Fazenda do Estado fez a seguinte avaliação:
o quanto nós comprometíamos com o pagamento da dívida antes da renegociação. Entre 91 e 97, nós comprometíamos 8% da nossa receita com o pagamento da dívida. Depois do contrato, que era para nos ajudar, entre 98, primeiro ano do contrato, e 2015, que é o último dado que eles expuseram, dobrou o nosso comprometimento. Foi para 16,6%. Vejam, aquilo que os auditores do tribunal já alertavam lá em 99, a realidade se encarregou de demonstrar que estava correto. O contrato original previa pagamento em 30 anos. Uma das renegociações que estamos fazendo já prorrogou esse contrato para mais 20 anos. Nós vamos pagar essa dívida, segundo a última renegociação, por um total de 50 anos. Vejam só, entre 99 e 2016, o índice de correção do contrato mais o juro representou 1.200%. Só o IPCA, que é o índice oficial de inflação, no mesmo período, 224%. A União ganhou 976% em cima desse contrato, nas nossas costas. Agora, aonde a União aplica esse dinheiro? Ela devolve para o povo gaúcho em forma de novos serviços? Não. Ela usa para pagar a própria dívida. Vejam, é o que a gente chama de como a nossa dívida está ligada à dívida da União. A União aperta os estados para ajudar a pagar a própria dívida, que também tem muito de ilegalidade e precisa ser auditada. Em 2015, nós fizemos um trabalho no Tribunal de Contas para verificar como se comportaria a dívida caso ela fosse corrigida pelo Índice Oficial de Inflação, o IPCA. Vejam o resultado dos cálculos. Entre aquilo que tínhamos pago e aquilo que tínhamos pego emprestado lá em 98, nós já teríamos quitado a dívida. E lá em 2015, quando fizemos o trabalho, teríamos 5 bilhões a receber da União. Naquela data, nós já tínhamos pago a mais 5 bilhões e 900 milhões de reais. Esse é um dado que eu gostaria de passar muito rapidamente, que está escondido lá nos relatórios do TCU, e que a União mostra quanto ela arrecada dos estados e quanto ela gasta com aquela dívida que ela pegou da gente lá em 98 e assumiu para pagar. Vejam esse dado. São bilhões o que ela ganha e milhões o que ela gasta. Dados publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional. Ela gasta 23,5 milhões de reais e recebe da gente 30 bilhões e meio de reais. Veja, ela recebe 30 bilhões, vou repetir, e gasta 23 milhões. Se isso não é usura, eu não tenho outro nome para dar para essa relação. Argumenta-se que a União está em uma tremenda crise financeira e que não poderia abrir mão desses 30 bilhões. Bom, primeiro, não há justiça alguma em ela receber esses 30 bilhões, conforme eu demonstrei ali. Segundo, se ela abrir mão desses 30 bilhões, ela compromete no máximo 2,2% da sua receita anual. Ninguém quebra por 2,2% da sua receita anual. Sem contar que, até pouco tempo atrás, uma série de refis, de refinanciamentos de dívidas privadas, a União abriu mão de mais de 600 bilhões de reais para o setor privado, como já dizia o De Martini aqui. Então, essa relação precisa ser revista de forma altiva. O Rio Grande não pode mais estar submetido a ela da forma como está.
E não podemos fazer isso de forma isolada. Não somos o único estado endividado da nação. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Rio Grande do Sul corresponde à maior parcela desse endividamento, mais de 80%. Precisamos fazer uma negociação conjunta com a União. É disso que se trata. Essa solução, nós já apontávamos num seminário que fizemos em junho de 2015, pelo Movimento Unificado. De Martini dividiu uma mesa comigo. As conclusões foram as mesmas. O governo atual se fez de surdo. Não quis encaminhar, preferiu encaminhar isoladamente, até porque aquecia com a maior parte dessas políticas que foram adotadas. Para fechar, o regime de recuperação fiscal, que é o que se apresenta agora, que o atual governo pretende renegociar, em vez de 9 compromissos com a União, agora passam a ser 21. Vejam o nível de submissão da política do Estado à lógica da União. Desses 21, o primeiro deles, privatizar aquilo que nós não privatizamos lá em 98. Setores financeiro, de energia, de saneamento. E não satisfeito com isso, ainda tem uma vírgula lá, e outros. Enfim, dá para vender qualquer coisa, tudo. Dentro dessa lógica. O contrato que se apresenta hoje, uma vez firmado o regime, vai nos levar a isso. Ou a gente nega esse contrato e faz uma negociação altiva, em conjunto com os demais estados, ou estamos fadados ao fracasso, ao não Estado. Vai ser a falência do Estado do Rio Grande do Sul. Muito bem, meus amigos. Estamos aqui para ouvir as opiniões dos nossos candidatos, aqueles que tiveram coragem de vir aqui discutir conosco sobre esses temas. Muito obrigado.